uma mensagem que está escrita no livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28 e 29. A palavra de Deus diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Amém? Queridos irmãos, os que estão nos ouvindo nesta noite, o livro do profeta Joel tem um propósito, irmão, tem um objetivo muito claro: é fazer com que o povo de Deus venha ao arrependimento, para que também possa, com isso, escapar do juízo de Deus que há de vir sobre a terra e estar preparados para receber as bênçãos que há de vir, as bênçãos que Deus derramará sobre o seu povo antes do grande dia do Senhor, o dia da volta do nosso Senhor Jesus. E entre tantas profecias, as várias profecias que temos no livro de Joel, esse pequeno livro, até tão difícil de encontrar na Bíblia, fica escondidinho ali no meio dos profetas menores. Entre as várias profecias, esta que nós lemos aqui em específico, ela já teve seu cumprimento aqui na terra. Houve um dia em que o Senhor Jesus, estando aqui na terra, já depois de sua morte, sua ressurreição, e antes dele subir aos céus, ele disse aos seus discípulos que eles esperassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E não muitos dias depois, eles ali reunidos no aposento alto, em algumas versões diz no cenáculo, ali em Jerusalém, estavam unânimes em perseverar em oração. E de repente, todos nós conhecemos essa história, um som como de um vento impetuoso invadiu aquela casa onde eles ali estavam. E quando eles observaram, viram que havia como que línguas de fogo sobre a cabeça de cada um deles. E de repente começaram a falar das grandezas de Deus, só que em outros idiomas, em outras línguas que eles não conheciam. Falavam das grandezas de Deus. E aquilo causou não um pequeno alvoroço, mas causou um espanto nas pessoas que ali estavam em Jerusalém, tanto os moradores quanto os peregrinos que estavam ali por conta da festa, que era dia de Pentecostes. E eles ficaram espantados e a palavra de Deus nos diz que eles acharam que eles estavam o quê? Bêbados, Estavam embriagados. E Pedro, se levantando e tomando a palavra, disse para aqueles homens que estavam ali, aquela multidão que ali se encontrava: escutem as minhas palavras, ouçam o que eu digo. Isso que vocês estão vendo, não tem ninguém bêbado aqui, não tem ninguém embriagado. Porque agora ainda é 9 horas da manhã, diz algumas versões, na 3ª hora do dia. Mas isso que vocês estão vendo é o que foi dito pelo profeta Joel. Isso que nós lemos aqui no começo. E naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Glória ao nome do Senhor. E aqueles homens, vendo aquela coisa tão incrível, nunca tinha visto nem ouvido, eles sentiram o seu coração, uma alegria diferente, sentiram o coração queimar e perguntaram para Pedro o que eles precisavam fazer para receber aquilo que eles estavam vendo, aquele poder, aquela virtude que eles estavam vendo nos discípulos do Senhor Jesus. E Pedro aproveitou a ocasião e pregou a palavra para aqueles homens. Falou para eles: aquele Jesus que foi por vocês crucificado, ele mesmo disse que enviaria o Espírito Santo sobre toda a carne. E é isso que vocês estão vendo. E se vocês se arrependerem dos seus pecados e se voltarem para o Senhor e forem batizados em nome do Senhor Jesus, vocês também receberão o Espírito Santo. Olha que maravilha, nossa Deus. Glória a Deus.
quando ele pregou aquela primeira pregação dele ali, se converteram quase 3.000 almas, irmãos. Tudo isso porque Pedro estava revestido do poder do Espírito Santo. É a única maneira, né, irmãos? Pedro estava cheio do Espírito Santo. E ele disse para aqueles homens, inclusive, essa promessa diz respeito não só a nós, mas a todos, tanto os que estão aqui quanto os que estão longe, e todos a quantos o nosso Deus chamar. Essa promessa diz respeito a todos. E hoje aqui, irmãos, irmão Rosalvo, irmão Ari, irmão Júlio, que está aqui conosco, essa promessa diz respeito a nós também. Diz respeito ao irmão que está ouvindo, à irmã que está ouvindo esse programa. Essa promessa diz respeito a todos nós. Deus nos disse que enviaria o poder do alto, que nós seríamos cheios do poder do Espírito Santo, para que nós estivéssemos preparados para o dia, o glorioso dia da volta do Senhor Jesus. Aleluia. Mas olha que interessante, irmãos. Olha só que interessante. Antes do Senhor subir aos céus, quando o Senhor apareceu para os discípulos, lá no Evangelho de João, no capítulo 20, no verso 22, diz que ele soprou sobre os discípulos e disse a eles: recebei o Espírito Santo. Isso foi antes do Pentecostes. Portanto, eles já tinham recebido o Espírito Santo, assim como nós também já recebemos. Cada um de nós, quando cremos no Senhor Jesus, quando entregamos a nossa vida a Ele, quando aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador, nós já recebemos o Espírito Santo. Mas a profecia de Joel, ela nos chama a atenção para algo maior, para algo mais grandioso, porque Deus não só quer dar-nos o Espírito Santo, mas Ele quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Ele quer que nós sejamos revestidos de poder, irmãos, para que nós vençamos as tentações, para que nós vençamos o pecado que ainda habita em nós, para que nós tenhamos ousadia de levar a mensagem, de anunciar a mensagem do Evangelho a toda criatura. Isso, irmãos, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E Deus quer nos encher desse poder, irmãos. Amém? Amém. Essa mensagem, irmãos, a mensagem de Joel, ela traz consolo e esperança para nós, porque nós vamos viver cheios do Espírito Santo. Mas também a mensagem do profeta Joel traz uma advertência. Ela nos lembra que o dia do Senhor será um dia de juízo, um dia de julgamento, onde todos nós deveremos comparecer ante o tribunal de Deus. E o Senhor quer que nós estejamos preparados. A mensagem do profeta Joel é um chamado diário ao arrependimento e à busca da santidade, para que nós estejamos preparados para a volta do Senhor Jesus. As promessas de Deus são fiéis. Se nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa fé e entendimento, Deus cumprirá as suas promessas na nossa vida. E uma delas é nos encher do Espírito Santo. Então, meu querido irmão e irmã que está nos ouvindo hoje no programa Desperta Brasil, Deus quer cumprir essa promessa na tua vida também. Deus quer te encher do poder do alto, para que você tenha uma vida de vitória. Não vitória material, financeira, mas de vitória espiritual. Glória ao nome santo do Senhor. E se porventura tem alguém que está nos ouvindo e que ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, hoje, através desse programa, hoje é um dia aceitável, né, irmão Rosalvo? Verdade. Irmão Ari, hoje é um dia aceitável. Afinal, as promessas de Deus são para todos aqueles que crêem no Senhor Jesus. Então, a mensagem que eu deixo para todos os ouvintes, para você que ainda não recebeu o Senhor, arrependa-se dos seus pecados, creia no Senhor Jesus, entregue a sua vida a Deus, e o Senhor cumprirá as promessas que Ele fez através do profeta Joel também na tua vida. Deus habitará no teu coração através do Espírito Santo. E não só isso,
Ele te revestirá do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo será o seu companheiro, o seu guia, o teu ajudador. E eu encerro essa mensagem com as palavras do apóstolo Paulo, que está escrita na Epístola aos Efésios, capítulo 5, verso 14, que diz assim: Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Que essa mensagem traga luz, traga esclarecimento para todos nós, que nós sejamos revestidos do poder do Espírito Santo e que a nossa vida seja para a honra e glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.